Passou-se um ano que Bolsonaro não é mais presidente do Brasil, isso a gente comemora com o coração, mas continua recebendo um salário do Partido Liberal. E pelo que eu vi, esse dinheiro não é pouco, hein? Eu sou Vitor Salmazo e tá começando mais um Plantão do Meteoro. Estou hoje novamente com Sofia Labanca. E aí, Sofia, como estás? Tudo certo? Tudo certo, Vitor. E você aí, como é que estão as coisas? Todo mundo vivo, estamos certo, sobrevivendo aqui ao final de 2023, já estamos nos 45 do segundo tempo, então agora é hora só respirar e seguir reto. Perfeito. Agora vamos lá para a nossa história, né? O Bolsonaro já não é mais presidente do Brasil, felizmente, Ufa! mas ele ainda é o presidente de honra do PL, né? Partido Liberal. O presidente de fato aí é o Valdemar Costa Neto, mas ele é o presidente de honra. Enquanto isso, Michele Bolsonaro assumiu o cargo aí de presidente do PL Mulher, né? E daí o que que acontece? Eles estão recebendo aí um saláriozinho que não é pouco para estar exercendo essas funções. A gente pode ir lá para a coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, e lá vai contar Opa! pra gente, né, da Aí. bolada que o Bolsonaro e a Michelle estão recebendo do PL em 2023. Eles fizeram lá as continhas com os dados do portal da transparência e viram que aí, ó, Bolsonaro recebeu o quê? 261.247 só em salário agora em 2023. Michele, aqui ó, 327 mil. Michele tá ganhando mais que o Bolsonaro, olha só que Tá, interessante. tá vendo? E isso só de salário. Eles ainda contam aqui, ó, que o PL também banca assessores, advogados e deslocamento dos dois, então esse custo é ainda maior. Somando isso, só o salário dá 589 mil, mais de meio milhão de reais. Provavelmente os custos disso aí são maiores. Nossa. E a gente sempre tem que lembrar, Vitor, que assim, o PL, o partido, é uma fundação privada, né? Mas recebe dinheiro aí do fundo Fundo partidário, partidário, claro. que é dinheiro público. Então, não dá para ignorar que pelo menos parte, tá? A gente pode dizer parte disso está vindo de doação, de gente do PL, ok, mas pelo menos parte disso está vindo aí do nosso bolso, que continua sustentando o Bolsonaro depois de tudo isso. Não, é brincadeira. Ó. São várias coisas que me deixam perplexo aí na sua fala. E, primeiramente, o fato de o Bolsonaro ainda ser um presidente de honra de algo, ainda mais num partido liberal, isso aí já me twista a cabeça, né? É complicado. Daí, num segundo momento, me veio a ideia de que o problema dessa informação, de ter recebido essa informação, e dela ter sido transmitida aí, é que agora, a partir do portal da transparência, que é uma palavra que dói um pouco, né, nesse clã bolsonarista aí, é saber que realmente o Bolsonaro ganha menos que a sua esposa, né? Acho que isso para ele deve ser a pior parte dessa jogada, né? E o pior, né? É a questão do fundo partidário. Então o PL, sim, ele é um balcão de negócios, não é nenhum, né, segredo, né? A gente entender isso, até porque no Brasil, se você não tem uma militância, se você não tá batendo chapa em 5 mil dos 5.500 municípios, aí o que você é realmente é um balcão de negócios, né? Um balcão de lobby, né? Muitos, né, grandes partidos se formaram assim, não é o caso do PL, né? Que enfim, creio que não vai ser tão expressivo assim, historicamente falando, né? A não ser como esse último arroto, assim, né, do século passado, né, dessa política, dessa necropolítica, assim, né, do século passado. Mas o fundo partidário, enfim, alimenta partidos como esse também. E aí a gente vê tem que fazer essas considerações, né? O fundo partidário, ele já é complicado do brasileiro médio compreender a sua importância, né? E, de repente, a gente vê o dinheiro sendo gasto dessa forma, também fica ainda mais complicado, né, Sofia? Pois é, né? O fundo partidário ele é necessário até para você conseguir dar aí uma equalização, não ficar só quem agrada os ricos e ser sustentado pelo dinheiro desses ricos e fazer Sim. política para eles, é necessário. Só que a gente tem que ver quanto e como está sendo gasto, né? E quando a gente vê essa questão do Bolsonaro aí, realmente fica difícil. E o Bolsonaro, Vitor, ele chegou aí a correr o risco de perder essa boquinha, né? Lá em julho, quando ele foi tornado inelegível, foi aberto aí um processo no TCU, Tribunal de Contas da União, para tentar caçar os direitos políticos dele. E se esses direitos políticos fossem caçados,
ele não poderia mais ter esse cargo dentro do PL e perderia aí o salário. Esse processo aí rolou por causa daquela reunião dos embaixadores, lembram que o Bolsonaro chamou Sim. embaixadores de todos os países para uma reunião lá na Alvorada e dizer que, olha, vejam como o nosso sistema eleitoral não é confiável. Deve ser o primeiro presidente que chama embaixador para dizer que não confia na nossa democracia. E na sua própria eleição, Bolsonaro né? fez isso e foi com base nisso que ele foi tornado inelegível e foi com base nisso que tentaram caçar os direitos políticos dele. Mas não rolou, né? Em agosto, o TCU abandonou essa tentativa aí e eu acho que a gente pode pegar uma reportagem agora de agosto da CNN Brasil explicando pra gente isso. O Tribunal de Contas da União arquivou o pedido de suspensão do salário de R$ 39 mil que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe do PL, o partido, né? Que ele Agora faz sim. parte. A decisão diz que apenas a Justiça Eleitoral tem competência para analisar o pedido. Por isso, a representação será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral da República. Em julho, depois de Bolsonaro se tornar inelegível, o subprocurador-geral da República, Lucas Rocha Furtado, foi ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, pedir essa suspensão. O argumento usado é de que verbas públicas do partido não deveriam ser destinadas ao pagamento de salário a um filiado que agora está inelegível. Como o TCU não conheceu esse pedido, não houve análise desse mérito da questão. Ou seja, se a PGR entender que a representação tem respaldo, pode fazer o mesmo pedido para a Justiça Eleitoral. A gente vê aí, o TCU falou, ó, não é nosso papel dizer isso, quem tem que decidir isso é o TSE, a PGR que vai lá bater na porta deles. Assim, tipo, trocando em miúdos, é isso que aconteceu. Daí agora o que significa que nesse momento está na mão do Gonê fazer esse pedido e eu não sei se eu confio muito, mas enfim, tô expondo aí meus vieses. Tá certo, né? A verdade é que ultraja muito a gente ainda ver, né, toda essa pompa, todo esse, né, nem que seja essa fome apenas do garbo, né, essa representação protofascista brasileira aí acabou, protofascista não, né, no caso deles eles eram mesmo, né, acabou se namorando, né, por isso, né, tentando inclusive estar lá na posse do Milei enquanto chefe de Estado e tudo mais, né, uma não compreensão de uma realidade que já não tem como esconder, né? E acaba dando um medo, né? De pensar que a única forma que eles vão ter de manter ilusões como essa seja se radicalizar ainda mais, né? E aí é onde que a gente se encontra, né? Nesse meio tempo, assim, né? Então você tá numa batalha para fugir um pouco do radicalismo que o algoritmo te dá, sempre te radicalizando, tentando te levar sempre para um lado... É uma subversão cultural bem forte, né? Eles te levam para onde você quer ir, né? Eles não te levam para onde você não quer, né? Eles fazem você tropeçar e cair lá. Então, no nosso caso aqui, né? O Brasil queria dar um passo à direita, tropeçou e caiu de cabeça lá na extrema direita, né? Então, infelizmente, não só o Brasil. A gente viu acontecer na Argentina, a gente viu acontecer nos Estados Unidos, viu acontecer o Brexit. Vai voltando, você vai vendo cada vez mais exemplos. Erdogan, etc, né? Então, realmente é uma questão aí de radicalização e que radicaliza muito mais para um lado do que para o outro, né? Ah, sem dúvida. Esse é o nosso grande problema. O nosso grande problema é combater esse radicalismo sem se radicalizar no mesmo nível oposto, né? Mas é isso. Mas é isso. Pra gente sempre crescer, né? Sempre há muita resistência, né? Pra gente evoluir, sempre há muita resistência. Pra involuir é facinho, é moleza. Gravidade ajuda, a gente vai que vai, né? Acho que no fim das contas, aquilo que a gente tenta equalizar da extrema-direita com a gente, e a gente às vezes pode até travestir de certa forma como estratégias de comunicação e tudo mais, um jeito dos caras chegar, na verdade é radicalismo puro, é apostar no ódio mesmo e, sabe, levar a gente para um lado primitivo, para um prisma primitivo na hora de ler as notícias e ver as coisas e formar nossa intenção do mundo, enfim. Exato, exato. E daí, ainda com relação a essa história, eu não consigo deixar de pensar na questão da Michelle, né? Que a gente viu ali o Bolsonaro, que poderia ter sido caçado e perdeu o saláriozinho. A gente também tem a Michelle, que essa sim está garantindo o salário dela, maior do que o Bolsonaro, e viajando para tudo quanto é canto do Brasil, naqueles eventos do PL Mulher. E agora o grande mistério é se ela vai continuar fazendo isso só com o salário do PL,
ou se ela vai acabar assumindo algum cargo eletivo, né? Estão aí cotando ela para entrar no cargo do Moro. Sérgio No Moro. Paraná, se o Moro Sim. for cassado, Michelle é uma das favoritas, né, para assumir o cargo dele. Já consta aí que o PL já andou sondando o nome dela também no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o clã Bolsonaro não gosta muito da ideia. Eu não consigo deixar de pensar, Vitor, numa reportagem lá de fevereiro que a Malu Gaspar revelou lá na coluna dela no Globo, contando pra gente que os filhos 02 e 04, Jair Renan e Carlos, teriam aí áudios secretos da Michelle que eles ameaçavam expor caso ela tentasse concorrer a algum cargo eletivo. Que te parece, hein, cara? Você pensa, assim, tipo, o clima que é dentro desse clã. Talvez seja melhor pra Michelle continuar com o saláriozinho dela do PL Mulher. 320 mil em um ano não é pouca coisa. Não, e sinceramente, né, os Bolsonaro, eles se espelham nos Corleone, parece, às vezes, e na verdade é uma família de Fredos, né, são todos os Fredo, né, nenhum deles é o Michael, né, são todos os Fredo Corleones, né, todos fracos, todos inseguros, todos eles, né, enfim, né, nessa sua micro bolha de influência que, infelizmente, né, acabou galgando aí espaços de alto poder, né, de alta influência no Brasil, né. Perfeito. Bem, pessoal, é o seguinte, esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive hoje aqui com Sofia Labanca. Siga ela lá em @lentevermelha. Também siga o Meteoro. Fique esperto aí com o seu QR Code para pegar logo na saída. Eu sou o Vitor Salmazo, o Guarriro, e até mais.